E agora a filha de Faraó compreende, entende, e não podia ter a criança talvez assim pensando, e que agora o Senhor Deus lhe prepara aquela mulher para pegar aquele rapaz, aquela criança, sabia, Moisés, não tinha nome, e logo quando pegando aquela criança, olhou para as suas servas e serviçais e disse: olha, não tem nome, porque não sei de onde veio, mas eu porei o nome de Moisés, porque o significado tirado das águas foi. E isso que aconteceu, que aquela mulher pegou e começou a criar Moisés com toda a benevolência, começou a se criar Moisés com todo o cuidado de mamãe, e dentro dos primeiros 40 anos, igreja, Moisés, ele foi tido como filho da filha de Faraó. E nessa grande situação, Moisés, ele teve todas as suas regalias, mas eu entendo que agora começa a surgir o tempo em que o Senhor Deus havia determinado para que o povo viesse ser tirado das mãos de Faraó, o povo cativo. Então se passa-se os 40 anos, e diz-nos a palavra que Moisés, ainda dentro do palácio, ele começa a ser afrontado, e compreende naqueles dias que ele não era filho de sangue egípcio, mas que ele era filho de uma família cujo a face não estava ali, mas que estava nos casernos hebreus. E diz a palavra que compreendendo ele, e que quando fazendo a vistoria, passeando nos seus dias, ele encontra um soldado egípcio, agora maltratando, agora batendo-se num sermão hebreu, e logo ele tomando-se as dores, sabendo que era mesmo o sangue seu, partiu para cima de Moisés, e como tinha força, matou o homem, e matando o homem logo enterrou debaixo da areia. E diz-nos a palavra que um olheiro agora de Faraó ouve e vê aquela situação logo, e vai induzir no ouvido de Faraó dizendo: olha, eu vi e presenciei Moisés matando um soldado egípcio. E Moisés, compreendendo toda aquela situação, parte, foge. Então estaria o primeiro período, se acaba aí, amados. O primeiro período na vida de Moisés, a primeira fase, se acaba ali. Ali Deus permitiu, diz o autor Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e versículo 24 e 25, que pela fé Moisés compreendeu que muito melhor era viver lá no deserto, como ser bom, do que pelo espaço de tempo, aleluia, viver no pecado, dentro da casa. O autor, a Epístola aos Hebreus, assim escreve. E Moisés partiu. A única coisa, igreja, que Moisés levou foi um cajado na mão, mas era a grande necessidade de Deus. Observa aqui, irmãos. Deus ele estava, pastor Luiz Antônio, preparando Moisés como pastor. E o pastor é grande, e o único cuidado que ele tem que ter é o cajado das mãos. Se ele tiver o cajado das suas mãos, então pronto, acabou. Ele tem tudo. Através do cajado vai vir autoridade, vai vir coragem, através do cajado vai vir a unção, e vai vir a festa através do cajado, porque cajado ele simboliza tudo isso. Através do cajado vai vir voz ativa, e vai vir coragem para fazer com que o inimigo parte em retirada. Quando o homem tem cajado na mão, então o inimigo vem logo, compreende que tem unção na sua vida, então vai ter que dar marcha ré. E se de repente não der marcha ré, o pastor cujo cajado tem nas mãos vai atropelar ele e vai passar por cima, porque o diabo, o capeta, não parará o trem do céu, pastor. Aquele que tem o cajado, a autoridade das suas mãos, ele vai compreender que ele vai ter que marchar, e marchando ele, Cristo vai na frente. E se o inimigo se levantar e vir na frente, ele como agora uma reta escavadeira vai passar por cima, e se a igreja inteira glorifica o santo nome do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: irmão, diga para ele, irmão, com o ar condicionado e com a beleza do palácio você não terá experiência nenhuma. Diga para o seu irmão, você não terá experiência nenhuma. Olha para ele de novo e fala: irmão, mas no deserto Deus dará
experiência a vossa vida. Se a igreja entende, levanta as mãos bem alto e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Olha para o seu irmão de novo e diga assim: meu irmão, você está no deserto? Diga para ele: você está no deserto, irmão? A fala e a cara dele vai agora revelar-se para você. Se ele estiver no deserto, diga assim para ele: irmão, se tu estás no deserto, não desaponte Deus. Diga: não desaponta Deus. Não te afrouxes. Não te amedronta. Porque Deus está contigo. Irmão, diga: irmão, no deserto é a escola de Deus para a sua vida. Levanta as mãos e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. E vocês sabem o que acontece? Agora Deus tira daqui e passa a se atravessa um grande deserto. Deus entendeu que teria que preparar uma disjuntora. Eu vou trazer a palavra naquilo que é a palavra de Deus dessa coisa. Se o Senhor Deus está usando a minha vida, não era dessa forma, era de outra forma. Então eu vou trazer um texto. Deus não compreendeu que teria que ele ter uma disjuntora, e dentro da casa de Jefté havia uma primogênita por nome de Zípora, e ali Moisés se agracia com a mulher, e Jefté com toda a humildade e com todo o amor passa-se a mão da sua filha Zípora primogênita para Moisés. Ele compreendeu que Moisés é de Deus e que ali toda a sua casa era feminina, que ele não tinha sequer uma criança do sexo masculino, mas que Moisés naquele momento estava chegando, igreja, para liderar ali. E é ali que o Senhor Deus vai começar a dar autoridade para Moisés. Ali Deus vai falar para Moisés, e compreendendo que ele já tem o cajado na mão, agora então vai dar um rebanho para ele. Viu, pastor Luiz Antônio? Pastor tem que rebanhar, é isso? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Bem forte, sim ou não? Sim. É. E para rebanhar, você já tem o cajado, que é o símbolo da autoridade. Então agora Deus vai preparar o rebanho. O rebanho que eu estou dizendo aqui, primeiramente, não é rebanho da igreja, são as ovelhas. São as ovelhas, porque diz a palavra Cristo dizendo em João 10 que a ovelha obediente reconhece a voz do seu pastor. Quando Jesus ele dizia, ele estava dizendo um animal mesmo, irracional, chamado ovelha, que cujo Isaías em 53 simbolizou o próprio Cristo como ovelha muda, foi amado a puro. Amém, amados? Deus logo agora pega um bocado, talvez meia dúzia, uma dúzia, talvez duas dúzias, um centenário de ovelha, e coloca na mão do homem. E colocando na mão do homem, Deus com certeza ele já está preparado. Agora, se Deus ele vê a preparação da vida do homem, observa aqui, amados, a obra do Senhor é dessa forma. Então, com certeza, agora Deus vai fazer com que o homem tenha experiência, pastor Luiz Antônio. Lá na firma é assim: quando o homem adquire uma experiência, então logo aquele cuja qual é subordinado, seu encarregado, a saber, logo chega na pessoa dele e diz: olha, porque nós vamos te colocar de cargo, nós vamos te elevar o seu salário, o seu cargo. Se antes tinha 10 sobre a sua subordinação, agora vai ter 100. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Agora Deus, para se revelar a Moisés, então Deus vai ter que aparecer ele. Porque ainda homem corajoso, Moisés assim foi. Irmãos do Senhor, aproveite os seus dias na face da terra, igreja do Senhor. Faz 3 cantos com Deus, entre aspas. Fala assim: eu sou o teu servo, Pai, e eu preciso realmente de te entender, de te ver, de te provar, de te sentir na grande essência da sua palavra. Igreja, existe uma autoridade da parte de Deus otorgada, segundo a Bíblia, a nós, para que nós façamos tal prova mediante aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Senhor. Se nós olharmos Deus nesta noite, e como pequeno,
e como que aquele que faz as coisas pela verdade, então assim Ele vai ser nas nossas vidas. Mas se nós olharmos para o Deus da Bíblia, então nós vamos ver que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, é onisciente, e que Ele é onipresente, e que Ele é forte, e que Ele é grande, que Ele é alfa, e que Ele é ômega, que Ele é o Deus do impossível, e que Ele é o Deus tremendo, grandioso, e que Ele é o grande Deus da imutabilidade. A imortalidade está sobre as tuas mãos, a eternidade, Ele propriamente é o seu nome. Então nós vamos compreender que Ele é forte e que Ele é Deus. Assim fez Moisés. Moisés estava apacentando lá embaixo, e com todo amor nós compreendemos, porque quando o homem está desocupado, Deus não chama. Quando o homem está envolvido nas coisas e do mundo, Deus não chama. E quando o homem não está ligado nas coisas de Deus, o Senhor Deus, ele passa de largo. E quando o homem não se preocupa com as coisas do Senhor, então Deus também não vai se preocupar. E Deus vai pegar um vagabundo, um bêbado, uma prostituta logo na esquina ali, e vai dizer assim consigo, dizendo: ó, eu vou usar esse, porque o meu pastor, meu velho, porque a minha líder, seguração, a minha irmã, não está com nada. Não, eu estava os amados aqui, não, eu estava os amados aqui, mas Deus assim faz, amado. E quando Deus não usa o vaso para usar, então Ele vai lá fora, arranca toda a podridão daquele vaso lá, enche o vaso e dá cântico novo sobre a sua vida, e dá cantos espirituais, e dá hinos e salmos, e dá testemunho, vida arregalada, e coloca o homem dentro do santuário em cima, e esse homem com certeza será usado por Deus, porque do teu lado para o Senhor Deus vai ser usado. Se a igreja entende, glorifica o santo nome do Senhor. Vai ser sim. O nosso Deus não mudou. Nós estamos pregando aqui uma palavra quase 4.000 anos atrás, mas existem crentes no dia de hoje, pastor, que acham que Deus, o Senhor Deus mudou, que era só para aqueles dias de Moisés, que só era para os dias de Davi. Não, o Senhor Deus ainda continua sendo o mesmo. Foi cantado aqui nessa noite que Deus ele pega o vaso quebrado e agora enche, prepara e enche de azeite. Não é dessa forma, igreja. Moisés estava apacentando lá embaixo, e agora Deus, lá em cima do seu monte, começa a fazer com que os grandes estragos. Não é dessa forma lá de baixo, apacentando as ovelhas, com o cajado na mão, e o Senhor Deus consigo pensa e fala: você quer ver agora eu chamar esse menino que de longe está para a minha presença? E agora Deus envolveu-se nos estragos, uns trovões, e Moisés na curiosidade, pastor Luiz Antônio, irmãos obreiros, igreja, Moisés na curiosidade, porque aquele som era muito diferente dos demais que ele já havia ouvido. Não era um som de um simples trovão, não era um som de uma simples situação, de um som em qualquer da sua situação, não, era algo diferente. E aquele som começou-se a buzinar, e ser como que música no ouvido de Moisés, e logo Moisés, como se pensou nisso: eu vou até esse grande estado, esse grande estudo, e eu vou e saber que situação que é esta. E Moisés, e parou pelo espaço de tempo ali, dando já água e comida para as ovelhas, e começou a subir-se no grande monte de Deus, e começou-se ali a ser elevado, e quando mais ele caminhava-se passos largos, mas o seu coração se esquentava, pastor, mas o seu coração se dilatava, e como a sua vida já era um coração aquebrantado, porque nós compreendemos que lidar com o povo não é fácil, lidar com ovelha e com rebanho não é fácil, pastores, não é fácil, mas que quando o pastor ele agora e pôs a sua cabeça no travesseiro, ao mesmo tempo que aquela luta na puta e que a ovelha mesmo lhe causou para ele propriamente, e logo ele fala: mas Senhor, obrigado, papai, porque o Senhor Deus tem escolhido a mim, obrigado porque o Senhor Deus tem preparado o meu coração
coração e ter me comportado, eu se vier. Moisés foi se chegando, e logo de longe, Moisés ele avista uma galha, uma árvore que ali queimava-se e não se consumia. E diz a palavra que ele começou a se caminhar, porque